Este episódio é patrocinado pela Clever Hospitality Analytics. A Clever Hospitality Analytics oferece uma plataforma de Business Intelligence única e inovadora, pré-construída e de fácil acesso, especialmente concebida para o setor da hotelaria. O Clever Data Studio, um dos produtos oferecidos pela Clever, tem a capacidade de criar relatórios personalizados à medida, acessíveis a qualquer momento e em qualquer dispositivo, e vem revolucionar a análise de dados hoteleiros. Permite a exportação de dados em gráficos e a partilha de relatórios instantaneamente com várias pessoas ou departamentos. Descubra o poder do seu dashboard analítico e a visão completa dos KPIs, disponível também para dispositivos móveis. Saiba mais em cleverhospitalityanalytics.com. Olá, bem-vindos de volta às Inov Talks. Ao olhar para o passado mais recente e presente do nosso turismo, é impossível ignorar a relevância que o alojamento local foi ganhando enquanto oferta alternativa à hotelaria tradicional, trazendo oportunidades distintas tanto para quem recebe como para quem é recebido e procura experimentar novas formas de viver o destino a que chega. Como todos os setores, também este tem atravessado os seus desafios e para nos falar dos mesmos e das suas perspectivas de futuro, recebemos hoje Eduardo Miranda, presidente da ALEP, Associação do Alojamento Local em Portugal, que em representação de todo o setor nos ajudará a perceber como todos podemos articular uma melhor oferta para quem nos visita. Bem-vindo, Eduardo. É um prazer tê-lo connosco. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Eduardo, explique-nos o conceito de alojamento local. Quais são as principais características e benefícios deste tipo de alojamento? Bem, o alojamento local se apresenta como uma oferta complementar à oferta que já existia dos empreendimentos turísticos e dos alojamentos em espaço rural. Essencialmente é um alojamento remunerado, como todo alojamento turístico, e que tem por característica essencial não ter uma componente de serviço habitual, que é habitual, digamos, na hotelaria, por exemplo, e tem uma diversidade enorme de tipos de alojamento. Estamos a falar, por exemplo, dos apartamentos, a casa inteira, das vivendas, estamos a falar de quartos na casa dos titulares também, aquela experiência mais autêntica. Estamos a falar, por exemplo, também dos estabelecimentos de hospedagem, os hostels, guest houses, bed and breakfast, ou seja, aquela hotelaria mais coletiva, mas que não tinha dimensão nem capacidade para cumprir os requisitos de empreendimentos turísticos. Portanto, é uma oferta bastante diversificada. E eu acho que esta é a palavra-chave. Aquilo que traz efetivamente o alojamento local é diversificação da oferta. Numa altura, talvez nas últimas décadas, 1 ou 2 décadas, que o turismo ganhou uma outra dimensão. Dimensão, claro, uma expansão enorme. E ganhou também outros tipos de públicos, ou seja, não é um outro tipo de público, mas as mesmas pessoas estão a viajar por mais motivos. Exato. E nesse sentido precisam de algum tipo de solução distinta, por exemplo, no caso do alojamento NAM, ou seja, quem viaja, se calhar uma viagem com a companheiro ou a companheira vai querer, se calhar pode querer estar num serviço com os filhos, até num resort, se for um grupo grande, mas se calhar se estiver com filha ou com filho, numa unidade familiar menor, prefere estar numa casa ou num reencontro familiar, por exemplo, numa vivenda. Para cada situação, ou um jovem num hostel, por exemplo, para cada situação encaixa-se um tipo diferente de alojamento. E essa diversidade torna o destino mais rico, e eu acho que esse é o papel do alojamento local. Muito bem, e agora também já muito mais regulamentado, e com a ajuda da ALEP também, para que as coisas fiquem um bocadinho mais uniformes. Certo? Sim, apesar de que há sempre muito esta conversa de que o alojamento local não estava regulamentado, na verdade, Portugal é dos países mais bem regulamentados e serviu de referência a nível internacional, pelo menos a nível europeu. Foi dos primeiros países a definir o conceito de alojamento local na lei, encaixá-la no turismo. Isso foi feito em 2008. Depois, em 2015, na verdade, finais de 2014, quando ganha relevância, vem então uma nova lei que já procurou criar aqui algumas regras adicionais para cada uma das categorias. E a seguir ainda veio uma outra alteração em 2018 que deu talvez o que nós chamamos hoje da regulamentação mais moderna a nível internacional,
que é uma regulamentação que permitia até as cidades fazerem uma gestão mais equilibrada, condições até para questões dos vizinhos e da boa convivência com os vizinhos, terem também mecanismos para trabalhar com a Câmara Municipal no sentido de evitar problemas. Portanto, foi uma legislação que trouxe muitas inovações. Infelizmente, que agora, recentemente, com mais uma alteração em 2023, coloca em causa boa parte desses avanços, não é? Quais são, ia pegar precisamente nisso, a última regulamentação neste momento é um desafio a alguns proprietários, certo? Quais são as grandes questões do setor? Quais são os grandes desafios de ser proprietário de um AL hoje em dia? Bom, dizer que a última alteração legislativa é um desafio é uma forma, se calhar, até bastante amena de explicar esta última alteração foi o desestruturar tudo que tinha sido feito nos últimos anos. E é um dos problemas, talvez o principal problema que nós temos no setor do desafio, que não é uma coisa exclusiva do alojamento local, do turismo, é o problema da instabilidade constante. Ou seja, o quadro, criam-se regras, as pessoas fazem os seus projetos, as suas vidas, o seu investimento, apostam naquela atividade, seja ela qual for, nesse caso no alojamento local, para depois, passado 2 ou 3 anos, virem a dizer, olha, mudaram as regras todas, afinal eu dou o dito pelo não dito, o seu investimento, afinal, se calhar tem um prazo. E, portanto, nesta nova regulamentação, até, porque ao contrário das outras, foi muito mais política e veio de outras áreas, ela veio da área da habitação. Uma área que entende pouco do turismo, ou nada, para não dizer a verdade. Né? Exato. E aí, então, é mais agravado, porque, ou seja, o objetivo é outro, é passar uma mensagem que tem a ver com outras questões políticas, a questão da habitação, que é uma questão importante, não há dúvida alguma, mas que procurou passar uma mensagem muito forte e, entre as várias questões, colocou aqui o alojamento local, mas sem conhecimento nenhum, sem fazer análise de impacto. Portanto, trouxe aqui medidas que são completamente irrealistas, medidas que não... Dou aqui alguns exemplos. E lhe pedir precisamente isso, para quem nos está a ouvir e que não sabe qual é a última regulamentação, se nos podia explicar um bocadinho quais são as alterações. Por exemplo, foram 8 alterações, não vou abordá-las todas, mas algumas foram estruturais. Não? A primeira delas, por exemplo, passa por cima dos poderes das câmaras. As câmaras podiam, a qualquer momento, quando sentissem que havia uma pressão maior, como fez Lisboa, Porto, Mafra, podiam criar áreas de contenção e limitar o crescimento, ou até impedir o crescimento do alojamento local em certas zonas. E as câmaras conhecem o seu território, têm essa capacidade. O que essa lei vem fazer é dizer assim, não, passamos por cima dos poderes das câmaras e suspendemos todo o alojamento local. Inicialmente era todo, depois era só em apartamentos, porque em vivendas e não, porque não em vivendas, só em apartamentos, quer dizer, aí já começa a parte arbitrária de quem não conhece a atividade. E suspenderam em todo o litoral. O litoral é 90% do turismo, ou seja, quando falamos de litoral, não é só quem está efetivamente no litoral. O conceito de litoral na lei é bastante mais amplo, vai até Santarém, por exemplo, Coimbra, ou seja, e portanto houve essa suspensão. Mas a questão até principal para nós nem era só a questão da suspensão, veio com outras questões, por exemplo, como limitação das chamamos de licenças, não são licenças, dos registros existentes, em 2030. Em 2030 vão ser todos reavaliados sem regras claras se são ou não renovados. Portanto, as pessoas ficam aqui com o seu futuro, estamos a falar já, 1/3 ou mais são empresas. Quem fez grandes investimentos pode ter um prazo para a sua... Não tem a garantia da continuidade, nem sabe as regras da continuidade. O que significa que, como é que eu vou contratar pessoas, como é que eu vou fazer investimentos em sustentabilidade? Portanto, essa é uma outra questão que vai se colocar. Como é que pago empréstimos que foram feitos? Depois ainda vieram com uma outra regra, por exemplo, que é uma regra, acho que impensável, pelo menos aqui em termos da Europa em geral, não? É que se vender 1%, na verdade 0,1% da empresa, todas as licenças caducam. E como estão suspensas praticamente em todo o território, praticamente a empresa fecha. Ou seja, não posso ter um sócio novo. Se eu tiver uma chatice com o sócio, se o sócio roubar a empresa, se o sócio quiser sair, estou agarrado a esses sócios para o resto da vida. Não posso crescer, não posso trazer um sócio que traga know-how, capital.
Quer dizer, é uma coisa quase que surreal, até porque... Caça à licença. O que é que isso traz para a habitação? Nada, isto é mesmo só uma criação de um obstáculo que, no nosso ver, até é ilegal, ou seja, é uma coisa inconstitucional. E pronto, e por aí, por exemplo, novos registros, na última hora, depois de meses e meses, lembraram-se de dizer que, afinal, além disso tudo, para abrir num condomínio, ou seja, num condomínio, num edifício habitacional do condomínio, não tem que ter aprovação do condomínio, tem que ter unanimidade, tem que ter todos os condôminos, sem nenhuma exceção, a dizerem sim. Eu, por acaso, sou administrador de 3 condomínios, eu nunca consegui nem sequer estarem na reunião, quanto mais portanto, nós sabemos que isto é o equivalente a uma proibição, é a mesma coisa que encontrei uma outra forma de proibir nesse espaço, mas tudo um pouco arbitrário. Além disso, vem uma taxa extraordinária, além do IRC ou IRS que pagamos, taxas turísticas, IVAs, né? É um dos poucos países que paga, onde o alojamento local paga IVA igualzinho à hotelaria, né? Temos ainda agora uma taxa adicional que só incide nos apartamentos, essencialmente, e também tudo que está em apartamentos, seja estabelecimento de hospedagem, seja uma guest house, tudo que estiver dentro de um edifício incide. E é uma taxa arbitrária, por metro quadrado. E que serve para? Supostamente para as externalidades do alojamento local na habitação. Ou seja, eu tinha uma casa que há 30 anos era de férias, e eu vou pagar 30 euros por metro quadrado, mais ou menos, 20 a 30 euros por metro quadrado, porque tinha uma casa de férias, e ao invés de ficar fechada 10 meses por ano, estou a colocá-la a serviço, a criar emprego, a criar negócio. Tinha uma casa abandonada em Lisboa, uma ruína, recuperei e vou pagar, vou ser penalizado por isso, não? Sendo que há N outras situações que têm também, eventualmente, algum impacto, né? Essas nem sequer são claras, porque muitos não têm nenhum impacto e vão pagar na mesma, né? Se for vivenda, já não pagam. Pronto, também não há muita, infelizmente o que falta um pouco é coerência. Nessa situação, por exemplo, só nesta taxa aqui, ela inviabiliza boa parte do litoral. Nem é só em Lisboa e Porto, onde há uma atividade mais profissional, mais o ano inteiro, vai ser um peso muito grande, vai dificultar o reinvestimento, a qualificação, mas no litoral, como o valor é por metro quadrado, independente se eu trabalho 4 semanas por ano ou o ano inteiro, aquelas pessoas que tinham uma casa de férias, de praia, ou apartamento nesse caso, e que utilizavam 4, 5, 6 meses, semanas por ano para pagar parte das suas contas, claro, pagam igualzinho a quem trabalha o ano inteiro em Lisboa ou no Porto, e fica inviável para eles. Ou seja, o que estamos a fazer é regredir. Talvez Portugal fez o maior processo de legalização, foi o Algarve, né? Um mercado que era eminentemente cinzento, né, numa área, digamos assim, de mercado quase as camas paralelas, como diziam, foi trazido, são 40 mil registros, a trazer impostos, a trazer, portanto, quem está registrado está evidente, né, ou seja, e assim não, tem que trabalhar segundo as regras todas e pagar todos os seus impostos. Isto corre o risco de se voltar atrás, porque como é que eu posso pedir, para ter uma ideia, alguém 100 metros quadrados numa casa vai pagar 3 mil euros de CEAL. Se eu só fizer 4 semanas por ano, se calhar eu faço 5, 6 mil euros, tirando os custos todos, dá os tais 3 mil euros, quer dizer, vou trabalhar para pagar para o Estado. Ou seja, portanto, é uma série de incoerências, mais que tudo, ninguém fez estudo de impacto, aquilo que nos... E eu acho que esse é um dos males principais aqui, quando nós temos da próprio desenvolvimento da atividade, é a instabilidade, é o desconhecimento, é mudarem de uma hora para outra, é virem aqui com ideias milagrosas da cartola e estavam para um lado, para a esquerda, agora é tudo para a direita. Portanto, essa instabilidade eu acho que é gravíssima para todos os setores e para a economia. Claro. E o Eduardo mencionou-me há pouco tempo que fazia parte de outras instituições a nível de alojamento local, mas lá fora. Quer-nos falar um bocadinho como é que é o enquadramento e o cenário noutros países? Sim. Eu, sou presidente da Associação Nacional, da ALEP, né, Associação de Alojamento Local em Portugal, mas até porque Portugal tinha sido uma referência e nós trabalhamos nesse sentido de encontrar regras, porque nós temos todo o interesse em ter um equilíbrio aqui também, né? Acabei sendo nomeado também para chairman da European Holiday Home Association, que é a entidade europeia que congrega todo o setor do short-term rental, vacation rental, como nós chamamos, né? Que é um desafio grande, porque era um pouco trazer o trabalho que foi feito aqui para tentar criar também alguma base de algum equilíbrio dessa regulamentação
E é esse um pouco o trabalho que eu também faço lá fora, porque há uma fragmentação enorme. Como é uma atividade relativamente nova, especialmente nos meios urbanos, em termos de regulamentação, há muito experimentalismo social. Ou seja, as câmaras municipais a inventarem regras, por exemplo, sei lá, câmaras, vou dar um exemplo, em Madrid inventaram que só se estiver no resto do chão. Tem que ter uma entrada independente ou uma escada. Ou às vezes tem que ter no mínimo 5 dias. 5 dias? Não, porque 4 dias afeta muito a vizinhança. A diferença é de 4. Por quê? Porque 90% das reservas são feitas até 4 dias. Portanto, isso é quase uma forma de retirar o alojamento local. E há aqui uma grande fragmentação e até uma certa incoerência. E a Comissão Europeia, nesse momento, até lançou uma proposta de começar uma harmonização, não da regulamentação, mas de algumas regras. E, por incrível que pareça, ela foi baseada em parte na lei, no sistema de registro nacional português. Eles vieram aqui várias vezes. E agora Portugal, do melhor exemplo, passou para o pior exemplo. Inclusive, deve, muito brevemente, ser aberto um infringement, que é um processo de conflito da nova legislação com a legislação europeia. Nós acreditamos fortemente que isso vai acontecer, porque isso vai completamente contra toda a ideia do livre mercado e das regras que nós chamamos de proporcionalidade, né? Claro, há muita incoerência no setor. E a Alep tem um papel muito importante no que concerne a fazer um bocadinho de guidance, de guiar estas pessoas que não têm o conhecimento próprio e precisa da vossa ajuda, de certeza. Falando no papel da Alep, como é que vocês podem ajudar as pessoas na questão da distribuição hoteleira, da distribuição do seu próprio produto, na parte do marketing, na parte do pricing? Qual é o vosso papel nisso? Muito bem. Então, assim, quando nós criamos a Alep em 2015, não era para nada disso, em termos de discussão de política, de regulamentação. Nem tínhamos isso sequer em vista, porque tinha acabado de sair uma lei nova, que era uma lei exigente, que obrigava a tornar empresários, nome individual, e nós víamos que nitidamente era um segmento que ia crescer. Então, nosso objetivo principal era ajudar a profissionalizar a oferta, porque essa é uma oferta fragmentada, diversificada. Né? Existe uma parcela, assim, eu diria que metade ou mais da metade são individuais, proprietários, não? Ou seja, particulares, digamos assim. Depois, a outra, na verdade, na metade, cerca de 1/3, são empresas. Mas mesmo dentro dessas empresas, a maior parte são microempresas, com uma unidade, às vezes 2 unidades também, e que, portanto, se calhar quase que optaram por fazer uma empresa por uma questão que já tinha um contabilista e dava jeito. Então, estamos a falar num mercado que tem muito microempresas particulares e já algumas empresas que começam a se desenvolver. E havia muita coisa para se fazer aqui em termos de profissionalização. É um mercado que tinha naturalmente um dom de serviços, porque como boa parte não tem necessidade de uma grande estrutura fixa, ou seja, não está tão preocupada com a gestão, pode focar no cliente. Esse, para mim, foi uma das grandes questões que fez com que o alojamento local conseguisse crescer e se desenvolver. Na verdade, se não houvesse receptividade por parte dos turistas, toda esta conversa de regulamentação, isso não tinha sentido, porque, acima de tudo, quem manda é o cliente final. Se não há mercado, não há desenvolvimento, não há nem sequer necessidade de regulamentar, né? Portanto, eu acho que foi este foco. Assim, depois, com uma outra parte interessante, que foram obrigados a nascer logo no início digitalizados, porque 90 e tal % das reservas é feita online. Exato. Ou seja, nós não temos nem dimensão, os pequenos não têm dimensão para falar no corporate, para fazer vendas diretas, para falar com agências, para ter ações, mesmo que fossem individuais de vendas, porque não tem. Então, o online e eles foram quase que levados desde o início, quando falam hoje de digitalizar algumas dificuldades, mesmo hotéis pequenos, antigos, que ainda estão num processo ainda, esses foram obrigados a ir logo para o digital, né? E por outro lado também, o digital proporcionou, essa fragmentação digital proporcionou outra coisa, que surgiu um mercado novo de empresas de tecnologia para ajudar as pessoas com softwares e aplicativos. Por exemplo, aplicativos para abrir e fechar portas, controlar a temperatura, aplicativos para enviar os documentos por CEF automaticamente. Nós temos Revenue Management também, já temos para aí uns 3 ou 4 serviços, na verdade, softwares e serviços dedicados exclusivamente ou vocacionados exclusivamente para o mercado
do vacation rental, que é diferente, ou seja, Sim, uma coisa é um sim, quarto claro. do hotel, outra coisa é uma casa com 2, 3 quartos, com piscina, ou seja, a lógica da precificação é completamente diferente. Mas é também interessante, e essa era, até a título pessoal, sempre foi a minha grande motivação, desde o início, que era conseguir ajudar a levar. Uma vez que estavam focados no cliente, às vezes é até mais fácil para conseguir desenvolver algumas situações dessas. Quando estou demasiado focado na gestão, no recursos humanos, nas pessoas, na parte operacional, eu às vezes eu perco um pouco o foco do cliente. E, portanto, esse é o nosso trabalho. E nós conseguimos, nos intervalos das guerras legislativas, conseguimos lançar uma série de programas de cursos e seminários. Como eu disse, a nossa vocação sempre foi essa parte de querer melhorar, profissionalizar, e que vamos agora retomar aqui a partir de 2024, nos próximos anos. Queremos que seja, de novo, esse foco da Alep, porque acho que é isto que faz, digamos, que traz a inovação para cá. E eu acho que o mercado do alojamento local está a se profissionalizar bastante. E acho que isso é importante, acho que é fundamental. Isso é importante para todos, não é? Eu acho que é importante para o destino como um todo, para os destinos como um todo. Eu acho que essa diversificação ajudou a trazer muito turista em situações diferentes, não? Que se calhar não viriam se não fosse esta oferta. Por exemplo, eventos culturais, festivais, maratonas, eventos desportivos. As pessoas querem estar juntos numa casa. É um ambiente de convívio, é uma experiência de um grupo que é diferente da viagem quando fazem com a família. Não? E, portanto, esta é, acho que, uma área que tem um potencial enorme e que tem aqui muitas áreas de desenvolvimento nesta área até digital, marketing mesmo, como fazer sites próprios, como desenvolver mais a venda direta. Portanto, aqui há um manancial gigantesco aqui de áreas para explorar nessa parte da profissionalização. E a Alep faz essa parte muito bem através da formação, ajuda. Fizemos formação, webinars, na pandemia ficamos peritos em webinars, chegamos a fazer webinars para... Acho que na pandemia ficamos todos. Todos, né? Em conference calls, Zooms, né? Chegamos a fazer ações para 1.500 pessoas em simultâneo, que é uma coisa, sendo um mercado ainda fragmentado, distribuído por boa parte do país. Nós falamos muito de Lisboa-Porto. Lisboa-Porto é 30% do alojamento local. Os outros 70% está espalhado muito na costa, é verdade, mas também temos no interior. E a parte toda da formação digital, dos webinars, nos permitiu alargar esta parte da formação para todo o país e pronto, e acho que esta é uma área que seguramente vai ser o foco nos próximos anos. Claro, isso também, se há procura, lá está, era o que estávamos a falar há pouco, se há procura da parte dos proprietários do AEL, significa que estas novas plataformas e todos eles querem avançar e formar-se e fazer do seu pequeno negócio algo importante. Portanto, vamos ver se E há um grande desafio aqui também, que não é muito diferente dos hotéis, que é a questão da concentração dos canais. Ou seja, na prática, hoje há muitos canais. No nosso setor, há muitas plataformas que fazem a distribuição, mas, na verdade, está concentrada em três. Três representam 90%. Não? E no nosso setor, os mais pequenos ainda, os particulares, trabalham muitas vezes com uma só. Pois. Não, acho que já imaginamos todos qual é. Qual é? E mesmo que funcione bem, aquilo que nós estamos a passar ok, funciona bem, é um parceiro, acho que é válido. Mas é fundamental ter os ovos um pouco distribuídos em várias cestas, claro, né? Ou seja, claro. E aí sim é um trabalho, porque incluir novos canais para pequenos operadores que não têm às vezes as ligações automáticas. Claro, já vão necessitar de um channel manager, já precisam de ligações. Sim. A metade já o faz, a outra metade não. Mas mesmo que não tenham channel manager, eles vão ter que fazer o esforço, mesmo que manual, para ter mais um ou dois ou três, porque eu tenho que ter uma divisão. E é esse tipo de parte de profissionalização, dizer, mesmo que esteja a correr bem, tem que se às vezes fazer um esforço. Pode correr melhor. Para equilibrar, para fazer, exato, para estar mais garantido no futuro, digamos assim, menos dependente. Né? Claro. Eduardo, eu ia-lhe fazer a pergunta, porque se vê muito como alojamento local concorrente dos hotéis. Sim. Como é que vê essa sua realidade? É concorrente, não é concorrente? Assim, na verdade, e para não estarmos aqui com meias conversas, o serviço oferecido... É diferente. Não, é o mesmo. Ou seja,
A necessidade que eu estou a suprir Sim, é a mesma, é a necessidade de alojamento. A necessidade é a mesma, claro. Mas o se calhar o serviço tem razão, mas a necessidade, portanto, uma das definições da concorrência é se a necessidade é a mesma. Agora, aquilo que acontece, que eu vejo a necessidade tem a ver não com o cliente. Muitas vezes diz o cliente, perfil da hotelaria, o cliente. Existe uma parcela de clientes que só faz hotéis, só fica em hotéis. Existe uma parcela de clientes que só fica em alojamento local. Mas eu diria que hoje em dia, cada vez mais, a maior parte, especialmente os jovens, se eu perguntar para minha filha se ela prefere um hotel ou um alojamento local, a pergunta que ela vai fazer é: não entendi a pergunta. Como assim? É a mesma coisa de perguntar se eu prefiro carro ou bicicleta. Depende, é para andar 100 metros ou é para ir para uma outra cidade, né? Ou seja, é para ir com os amigos ou é para ir num fim de semana romântico que eu não quero pensar em nada. Exato. E portanto, existe sim a concorrência no sentido de satisfazer a mesma necessidade, mas depois, na prática, na maior parte das vezes, aquele viajante, naquela viagem com aquele grupo, faz mais sentido ir para um ou para outro. E se complementam. E acho que quando nós falamos se complementam, para não ficar só uma coisa, parece romântica e na tentativa de criar aqui harmonia, basta olhar para o mercado. Se fosse substitutivo, se fosse uma substituição, estávamos aqui a nos engolir uns aos outros, a canibalizar, porque essa é a lógica da concorrência direta. Não havia novos hotéis a crescer como há. E o que aconteceu foi que aumentou a oferta hoteleira, bastante. Aumentou muito do alojamento local, quase não existia, mas cresceu bastante. Hoje, para ter uma ideia, o alojamento local representa, com o Eurostat já foi possível, a Nova agora acabou de validar esses dados, 40% das dormidas nacionais. 40% das dormidas nacionais. Portanto, já não é um nicho, não é uma parte importante. E o que é que nós conseguimos na maior parte dos destinos onde o alojamento local está presente, para não dizer todos? Conseguimos que aumentasse a oferta da hotelaria, do alojamento local também, mas todos aumentaram preços nos últimos 5 anos, RevPAR nos últimos anos. Portanto, o que demonstra é que, mesmo que haja algum tipo de concorrência direta, na verdade, nós conseguimos ajudar o destino Todos ganham. a crescer e todos ganharam. Portanto, não há aquela concorrência do canibalismo que poderia haver em outras situações, mas aqui não é o caso. Tudo tem a ver com a motivação da viagem. Sim, e essa é uma parte que hoje as pessoas têm alguma dificuldade de entender, que acho que é uma parte que o turismo está a mudar e muita gente não está a perceber isso. Mas é por isso que estamos aqui. Porque as pessoas, nós continuamos a tratar o turista quase um pouco na lógica do horóscopo, né? Este aqui, se fosse horóscopo chinês, este é macaco, este é tigre. Todas as pessoas que nasceram naqueles anos têm um comportamento similar e nós temos que reagir e dar a mesma para todos aqueles ali. Já melhoramos um pouco, já fizemos alguma segmentação, mas na verdade é aquilo que abriu no mundo nos últimos anos em termos de baixar custos de viagem, se tornar realmente acessível, foi que, traduzindo em termos práticos, minha filha viaja mais do que eu. Ou seja, faz 3, 4, 5 viagens. E o que acontece é que, ao poder viajar mais, antigamente a viagem era quase, há 30 anos atrás, era um luxo, iam só os pais. Iam só os pais, fiquem em casa com os avós, não nos chateiem, porque isso é coisa não. Só o avião custava... E íamos a primeira vez para um certo destino, ou seja, quando falo classe média, média alta, é a primeira vez que fazia um circuito tradicional. Agora eu posso ir 3, 4 vezes, vou com os filhos, vou com os avós, vou com os netos, vou só com os amigos, só com as amigas. E, portanto, cada vez que eu faço uma viagem dessa, eu tenho necessidades distintas. E nós vemos isso, é engraçado, os mesmos clientes. Quando vem ele, e o cliente e a esposa, por exemplo, a mulher, vem aqui e ficam numa viagem romântica. Os caras vão ficar no hotel, vão ficar pronto, querem serviço, não querem se preocupar com nada. Quando eles vierem com os filhos já é diferente, já querem um pequeno apartamento, porque se os filhos forem pequenos, por exemplo, Sim. eles não vão querer... É raro os hotéis que tenham muitos quartos comunicantes. Sim. E ninguém quer ter o filho de 6, 7 anos num quarto ao lado. E por mais que eu tenha até dinheiro para pagar um excelente quarto, não é uma viagem eu sair para descansar e ter os filhos no mesmo quarto, mas não fico à vontade. Portanto, aí dá muito mais jeito eu estar num pequeno apartamento onde eu coloco o filho num outro quarto, ou às vezes até num sofá-cama na sala, não importa. Portanto, é perceber que esse mesmo cliente, quando ele vier com os amigos que fazem a tal corrida ou maratona, ele vai a restaurantes diferentes, vai ter comportamentos diferentes, porque ele está no grupo do amigo, ele vai se igualar. Os amigos podem ser de grupos sociais diferentes até dele, da família.
E é entender que cada viagem muda e muda as necessidades, esse grau de personalização. E, por exemplo, hoje há muito poucos instrumentos para se perceber quem é esse cliente antes dele chegar. Pois. Pouca gente trabalha. Nós temos a vantagem de ter uma relação de bastante contato com clientes antes de chegar. O fato de ser micro tem essa vantagem. Nós falamos 10, 15 vezes. Portanto, muitas vezes quando chegamos, sabemos que ele vem com os amigos ou com a família e que vai para isso, ou que é aniversário de um deles. Isso ajuda a personalizar. Mas será que depois guardam essa informação? Muito pouco usado. Isso é valuable data. Ainda há muito trabalho por fazer. E nós fazemos isso porque temos que fazer, faz parte do processo. Claro. Eu tenho que saber que horas que ele vem, como é que ele vem, tenho que abrir as portas, fazer o check-in e, portanto, preciso saber me comunicar mais com ele. Claro. Até aqueles que estão mais organizados de uma forma, apartamentos mais pequenos, mais profissional, ou talvez até mais automatizado, um pouco mais próximo, se calhar até de alguma lógica de hotelaria no sentido de ter um volume um pouco maior, já começam a ter dificuldade de ter esse tipo de conversa. E, na verdade... Já não há tempo. Já não há tempo. É o problema. Quando eu ganho escala, e é importante ganhar escala para certos projetos, eu muitas vezes perco essa capacidade da personalização. Aquilo que nós sempre falamos que é um negócio humano, não sei o quê. Depois as avaliações que diziam que era o Eduardo, que era um excelente anfitrião, deixa de ser o Eduardo porque o Eduardo já tem um negócio muito maior e precisa de ter outras pessoas que o ajudem. Ou temos que inovar e criar fórmulas, que é um grande desafio, né? Desafio esse que já sempre existiu na hotelaria. Claro. Como é que eu posso... Uma coisa é de ter um bom serviço, mas isso não é um serviço personalizado no sentido de saber exatamente quem é o cliente e o que é que ele quer. Até porque há uma homogeneização, né? No caso, é normal da hotelaria. Sim. Os quartos são todos, de alguma maneira, similares, alguma diferença. Aqui no alojamento local, aqui é uma oportunidade enorme, mas também um desafio também, esse mesmo desafio do crescimento, que é as tantas... Perde aquele toque. O cliente que é aquela pessoa com quem eu me contacto, humana, que tem aquele contato, e que faz esta viagem ser uma viagem diferente, porque ele conversou meia hora. Eu me recordo quando no início eu fazia os check-ins, atrasava um check-in, era normalmente o melhor review, porque o atraso num check-in significava que eu convidava esses hóspedes a ficarem meia hora num café, ao lado, a dizer, olha, a limpeza está atrasada, um pouco vem comigo. Para eles foi a experiência do fim de semana deles, foi essa, porque falou com alguém real, autêntico, que deu as conversas do local, não sei o quê. Antes, o limite deles era o motorista de táxi, normalmente, que levava para o hotel, era o contato que eles tinham com a realidade. Mas pronto, eu acho que aí hoje está se abrindo ainda um mundo interessante que ainda está por aproveitar muita coisa no turismo, mas ainda eu acho que há muita pouca percepção de alguns players, e aí já não estou a falar em segmentos em geral no mercado, de que nós temos que ter uma estratégia diferente aqui para abordar esta questão das motivações. Claro. E estava a pensar a nível de tendências. Este é um mercado muito dinâmico, como já tínhamos falado, como acabou de expor. Como é que vê este tipo de tendências e o alojamento local? Porque a nível da hotelaria nós mais ou menos sabemos, mas a nível de alojamento local, como é que os novos proprietários ou os proprietários veem tendências de evolução? Isto é tudo muito dinâmico agora, Eduardo. Evolução no alojamento local. A verdade é que estão a surgir novas formas de alojamento que nós até, por uma questão aí até de regulamentação, temos dificuldade de acompanhar os glampings. Sim, exato, os glampings é nova. Mas até é difícil, imagina aqui, estava aqui a ver até um projeto interessante que fizeram aqui nos barris, naqueles grandes barris de vinho, fizeram as camas e não sei o que lá. O grande problema, às vezes, é a regulamentação acompanhar isso. Quando quer controlar, depois acaba se perdendo, ainda mais no mercado que ganha esse tipo de dinâmica, de inovação. Portanto, há muita coisa. Barcos, aquela história nos canais, vai a Amsterdão, não sei o quê, em algumas zonas, as pessoas ficam naqueles barcos. Mas já existe em Portugal também. Já existe em Portugal um sítio onde se pode dormir dentro de um avião. Tem que se dar a volta. Aqui tem que se dar a volta, porque aquilo que seria tudo alternativo, né, além da hotelaria, era o alojamento local, mas o alojamento local, também como foi regulamentado, também está encaixado nas caixinhas, né? E quando chega uma coisa dessas diferentes, tem que se dar a volta. Afinal, eu estou a reservar um barco para dar uma volta, mas a volta não sai dali do local, coisas assim do gênero. E eu acho que esta parte que é difícil de acompanhar, ou seja, é difícil
da sociedade e da regulamentação acompanhar esse nível de inovação, mas estão a surgir novas formas aqui. Eu acho que o grande desafio ainda é esse que estávamos a falar, é a questão da personalização. Como é que eu consigo crescer e manter personalizado? E eu acho que a tecnologia pode ajudar. Claro. Porque é uma área que está crescendo muito, eu acho uma tendência grande, que é a disponibilização de conteúdo de qualidade sobre o destino. Sim. Sim. E na hora que eu disponibilizo para o meu hóspede um conteúdo interessante, já há, em termos tecnológicos, formas de ver o que o hóspede começa a procurar. Exato. E eu aí começar a poder fazer, até com algumas perguntas, um perfil específico e saber. E a partir daí a minha comunicação, eu vou oferecer, olha, tem um parceiro que me faz uma viagem de veleiro pelo Tejo, porque eu percebi que este é o estilo, porque é para não estar a fazer uma viagem de veleiro para todo mundo, gente que tem medo do mar, ou seja... E eu acho que esta parte de usar a tecnologia para ter dados que me permitam, sim, fazer essa tal personalização e não estar aqui a fazer quase spam na hora de comunicar com o cliente, é uma das grandes oportunidades e tendências. Muito bem. Espero que consigam ir sempre formando as pessoas para esta necessidade de acompanhar as novas tendências, porque é um setor importante, não é? 40% dos nossos clientes, dos nossos turistas, é uma fatia muito grande, Eduardo. É uma fatia muito grande. Muito grande. É preciso serem bem cuidados. É. Obrigada, Eduardo. Por hoje ficamos por aqui. Obrigada mais uma vez por estar desse lado. Como habitualmente, a conversa continua para lá deste e de todos os episódios, pelo que esperamos por si nas nossas redes sociais, no Instagram e Facebook em @inovtalks e também no YouTube. Até ao próximo episódio e boas conversas!